Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula de introdução à física. Mas, antes de iniciarmos esta aula, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esta aula com seus amigos. Muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Vamos para a aula de número 4. E a nossa aula de número 4 será potência de base 10. Professor, qual a importância da potência de base 10 na física? Está aqui, pessoal, notação científica. Um assunto muito importante para você compreender a linguagem científica, matemática que a ciência usa. Tudo bem? Então vamos agora compreender o que é a base 10. Pessoal, primeiramente, o que seria uma potência de base 10? Observe, pessoal, que aqui nós temos três formas de representar a base 10. No primeiro exemplo, nós consideramos aqui a base 10 como elemento neutro. Como assim, professor? Ela, como elemento neutro, ela não vai nem aumentar nem diminuir um número, caso ela estiver fazendo uma operação de multiplicação. Vamos fazer um exemplo aqui ao lado. Se você multiplicar 4 vezes 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Ou seja, você não vai alterar esse número. 4 vezes 1, 4. Então, observe que qualquer número que você pegue e multiplique por 10 elevado a 0, você vai ter o valor não alterado. Então, 10 elevado a 0 é um elemento neutro da base 10. Tudo bem? Agora, nesta tabela aqui à esquerda, nós observamos 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e assim por diante, que cada vez mais que você coloca o expoente positivo, vamos colocar aqui expoente positivo, se você multiplicar um número por essas bases 10, nós vamos aumentar o número. Ah, professor. Agora, desse lado, nós temos expoentes negativos. Você observa que cada vez mais está diminuindo, 0,1, 0,01, 0,001. O que nós observamos é que deste lado, quando o expoente for negativo, nós vamos diminuir o número. Professor, vamos fazer um exemplo aqui então para você compreender. Se você pegar 4 e multiplicar por 10 elevado a 1, é como se você estivesse acrescentando um zero. Então ficaria 40. Se você pegar 4 e multiplicar por 10 ao quadrado, você está acrescentando duas casas ao 4, então 400, e assim sucessivamente. Ah, professor, 4 vezes 10 ao cubo. Então fica aqui como se você acrescentasse 3 casas. Então, o que significa expoente positivo? Significa dizer que você aumenta o número. Então, expoente positivo é que você aumenta. Tá bom, pessoal? Então, veja a facilidade de você aumentar casas, multiplicando por potências de base 10. Agora, quando você multiplica por expoente negativo, é como se você retirasse cada casa que ele está no expoente. Vamos fazer um exemplo. 4 vezes 10 elevado a menos 1. Professor, quanto é que dá isso aqui? Você volta uma casa do 4, então vai ficar 0,4. Olha só, 4 vezes 10 elevado a menos 2. É a mesma coisa que escrever 0,04. Então, aqui está dividindo por 10, está dividindo por 100, e assim sucessivamente. Tem até uma propriedade na matemática que diz que quando nós temos o expoente negativo, se você quiser tirar o expoente negativo, você troca de lado aqui, ele está no numerador, troca por denominador, aí ele vai positivo. Então, observa que escrever 4 vezes 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que dividir 4 por 100. Você volta duas casas.
Então, pessoal, a primeira ideia é entender o que significa uma base 10, potência de base 10 positiva, uma potência de base 10 negativa. Um aumenta e o outro diminui o número. E qual a base 10 que é o elemento neutro? 10 elevado a zero. Tudo bem? Pessoal, o grande exemplo que utiliza-se base 10 são os prefixos. Olha só, os prefixos são, valores que nós acrescentamos na frente de uma unidade. E esta unidade pode ficar maior ou menor, dependendo do prefixo que nós vamos colocar. Então, por exemplo, a unidade principal ficaria aqui no meio, por exemplo, metro, grama, litro. Vamos qualquer unidade principal aqui. Observa que nós temos os prefixos à esquerda e os prefixos à direita. O que você observa nos prefixos aqui? Ó? Que o da esquerda são positivos. Ó. 10 elevado a 1, 2, ao cubo, a sexta, nona, 10 elevado a 12. E para cá são os mesmos valores negativos. E ainda há pouco expliquei que quando o expoente da base 10 for positivo, é que você aumenta o valor. Então, desse lado, nós chamamos de prefixos múltiplos. Ah, professor, exatamente. Múltiplo, pois eles aumentam a unidade. E do lado direito, nós temos os submúltiplos. Ah, professor, o que significa dizer? Que eles vão ser menores que a unidade principal. Quantas vezes menores? É só observarmos, ó, 10 vezes menores, 100 vezes menores, 1000 vezes menores, 1 milhão, 1 bilhão e 1 trilhão. E os múltiplos vão ser maiores. 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão, 1 bilhão e 1 trilhão. Professor, por que você colocou apenas esses prefixos? Porque são os principais que a física trabalha, tá bom? Nas provas, estão os principais da física, tudo bem? E eu quero destacar 3 aqui dos múltiplos que as provas cobram que você saiba esses valores. É o giga, o tera e o mega, tudo bem? As provas, por exemplo, do Enem não fornecem o valor desses prefixos. Então é importante você saber o valor aqui desses prefixos. E os menores, que aparecem muito também, é o mili, o micro e o nano. Tudo bem, pessoal? O pico também aparece, mas eu vou destacar logo os 4 aqui, ó. Bom? Quilo, mega, giga, tera, mili, micro, nano, pico. Tudo bem? Então, para você que não sabe esses nomes, são os prefixos principais que a física utiliza. Bom? Aqui nós temos, ó, deca, hecto, quilo, mega, tera, giga. Aqui nós temos deci, cent, mili, micro, nano, pico. Vamos ver alguns exemplos. Esses exemplos é apenas para nós substituirmos os valores. Vamos lá. 5 miliampere. Então, milho é o prefixo que vale 10 elevado a menos 3. Então, você substitui o valor da base 10. 5, 10 na menos 3 ampere. Só, não vou escrever aqui os outros, mas apenas representar esse aqui, ó. É a mesma coisa que fosse 0,005 ampere, como se dividisse por 1000. E agora, 1 nanômetro. Um nanômetro, o pessoal também coloca assim. Então, 10 elevado a menos 9 metros. Então, perceba que você tem que saber o valor para substituir. Aqui, frequência, geralmente frequência de rádio, megahertz, 95. 1 mega é 1 milhão de vezes maior, 10 elevado a sexta hertz. Então, é só substituir o valor específico, tudo bem? Que é a mesma coisa que escrever 95 milhões de hertz. Agora, 2 kJ. Nós vamos colocar 2, 10 a terceira, ou seja, 2.000 joules. 4 GHz. 4, 10 elevado a nona
hertz. Então, é essa situação que nós temos que saber substituir, e obrigatoriamente esses valores giga, quilo, mega, você tem que saber numa prova. Agora, 3 milifarad, nós vamos colocar 3, o mili vale 10 elevado a menos 3, farad. Professor, 4 quilômetros, você vai botar 4, 10 elevado a terceira quilômetro. Uma grande observação sobre o K. O K, pessoal, ele não é quilo, ele é um prefixo que vale 1000. Tudo bem, pessoal? Muito importante você saber isso. Inclusive, ano passado, estava ocorrendo das pessoas colocarem assim, ó, 2K19, ou seja, 2019. Então, K não é massa, é um prefixo que vale 1000, por isso que existe quilômetro, quilograma, quilolitro. Tudo bem, pessoal? Então, um prefixo que vai valer 1000. Então, cuidado com esse detalhe. Agora, 1 centímetro quadrado e 1 centímetro cúbico. Pessoal, qual a diferença aqui? Vamos lá, pessoal. Nós vamos colocar quanto vale a base 10 aqui. 10 elevado a menos 2. Professor, então é só substituir a base aqui sim, porque o expoente está elevado a 1 aqui, ó. Agora, aqui está elevado a 2 elevado a 3. Então, nós vamos pegar a base 10, apenas a base 10, e elevar ao quadrado, ó. Como é que é a propriedade que nós fazemos aqui? Nós vamos pegar esse número que está dentro, que é a potência, multiplicar pela potência de fora. Então, aqui vai dar 10 elevado a menos 4. Tudo bem, pessoal? Agora, muito cuidado, é apenas a potência de base 10, aqui só a base 10 que multiplica, o 1 fica fora dessa situação, tá bom? Quanto ficaria 1 centímetro cúbico? Nós vamos colocar 10 elevado a menos 2, que é o valor da base 10, elevado ao cubo. Nós vamos multiplicar os 2, que é a mesma coisa que transformar logo direto, ficaria 10 elevado a menos 6. Pessoal, se aqui fosse 2, 3, 4, esses números permanecem, tá bom? Como estão. Então, muito importante, só a base 10 com a sua potência que nós vamos multiplicar. Pessoal, espero que você tenha compreendido essa parte do prefixo. Vamos agora compreender mais sobre a base 10. Pessoal, para que nós utilizamos a base 10? Está aqui, ó. Ela facilita a representação de números grandes e números pequenos. Olha, pessoal, então, geralmente, quando nós temos números muito grandes e pequenos, fica complicado trabalharmos aqui, ó, 200 milhões de habitantes. Então, nós colocamos 2 vezes 10 elevado à oitava habitantes. Outro exemplo, raio de um átomo, 0,0000, não? Você coloca 5, 10 elevado a menos 11. Professor, por que um ficou positivo e por que outro ficou negativo? Nós já entendemos que quando o número é grande, olha só, o expoente fica positivo, e quando o número é pequeno, o expoente fica negativo. Qual a representação da base 10? Pessoal, nós temos sempre um valor que vai ficar aqui na frente, um valor, um número. Ele pode ser compreendido entre qualquer número? Sim, se for uma base 10 qualquer, tá bom? Pode ser qualquer número, de 1 a infinito. Só que nós vamos ver daqui a pouco que existe uma base 10 importante, que ela só vai atribuir de 1 até 9, que é a notação científica, tudo bem? Então aqui nós temos um valor e aqui nós temos um expoente da base 10. Tá bom? Então, a base 10, ela vem com um número na frente, um valor na frente e um expoente acima dela. Esse valor, se for uma base 10 qualquer, pode ser qualquer valor. 1, 10, 30, tudo bem? Mas vamos ver, olha aqui esse exemplo, ó, que nós temos aqui 2 e aqui 5. Por que não colocou 50, 20, 0,2? Porque aqui está representado em uma base 10 importante. Pessoal, a segunda observação que a base 10 facilita
São as operações matemáticas entre números grandes e pequenos. Como assim operações, professor? Pessoal, multiplicação, divisão, soma, subtração, potenciação. É muito mais fácil nós trabalharmos 0,06 vezes 0,001. E aí, professor, como é que eu faço uma conta dessa? Você tem que transformar para a base 10. Irei colocar aqui para você e daqui a pouco nós vamos saber como transformar em base 10, tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, como é que facilita esta conta? Facilita nós representarmos em base 10. Ó. Esse número representado em base 10, ele vai ficar desta forma. Ó. 3, 10 elevado. Nós temos 8 zeros aqui. 3 vezes 10 elevado à oitava. Todo mundo agora aqui, ó, ao quadrado, vezes 1000. É a mesma coisa que nós escrevermos 10 elevado à terceira. Aqui nós vamos resolver essa potência. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos 8 vezes 2 e 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, 9. 8 vezes 2, 16. Observe que aqui 9, 10 elevado a 16. Só uma correção aqui, pessoal. 10 elevado a 16. Então, no outro aqui, vai ficar vezes 10 elevado ao cubo. Como nós sabemos que existe um número 1 aqui na frente, mas não aparece, 9 vezes 1, 9. E aí nós conservamos a propriedade da conservação, conserva a base 10, e somos expoentes. Vai ficar 9, 10 elevado a 19. Observe, pessoal, que facilitou a nossa conta. Nós fizemos número com número e base 10 com base 10. A mesma coisa no exemplo 2. Esse número escrito em base 10, vamos colocar na base que é a próxima base que nós vamos ver, 1,6, 10 elevado a menos 19. Bom, pessoal, se você contar aqui, nós vamos ter 18 zeros até aqui, mais uma casa, 19. Negativo porque é um número pequeno. E aqui nós temos 3, 4. 1 vezes 10 elevado a menos 4. Nós vamos multiplicar número com número e base 10 com base 10. Propriedade aqui, 1,6 vezes 1 será 1,6. Vezes, conserva a base 10 e soma os expoentes, que vai dar menos 4 com menos 19, menos 23. Então, você observa que trabalhar com base 10 facilita as operações. Certo, pessoal? Então, vamos seguir agora e saber qual a base 10 mais importante para a física. Vamos ver. Pessoal, qual a base 10 que é importante para a física? É a notação científica. Professor, esta mesma. Na verdade, a notação científica é uma base 10, sim, uma potência de base 10. Só que o valor que fica à frente, o m, não pode ser qualquer valor, não. Ele tem que estar entre 1 e 9, ou seja, tem que começar no 1, 1,1, até 9,9. Tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, pessoal, agora haverá um limite para esse número m que fica à frente. O expoente não, o expoente pode ser qualquer valor inteiro, negativo e positivo. Agora vamos observar aqui exemplos que a física utiliza. Olha só, a velocidade da luz que nós citamos ainda há pouco, 300 milhões, olha só, de metros por segundo, nós escrevemos 3 vezes 10 na oitava. Observe que aqui o m ele é 3, ou seja, está entre 1 e 9. Observe, pessoal. E a carga elementar, nós poderíamos pegar e colocar 16. Ó. Só que 16 é maior que 9. Por isso, nós colocamos 1,16. Por que 1,16? Porque está entre 1 e 9. Então, observe que a notação científica é uma base 10 importante que fica o m entre 1
e 9. Tá bem, pessoal? E como transformar o número em base 10? Pessoal, nós fizemos aqui um passo a passo para você transformar um número em base 10, tudo bem? Então, olha só, primeiro ponto, se um número não tiver base 10, nós acrescentamos o elemento neutro. Exatamente. Quem é o elemento neutro da base 10? 10 elevado a zero. Você acrescenta multiplicando, né, no valor que ele está dando para você, tá? É um produto multiplicando. Tudo bem? Por que que acrescenta a base 10? Na verdade, pessoal, todo número 10 elevado a zero está do lado deste número. Porque 10 elevado a zero é 1, ele não vai alterar o valor do número. E depois, nós vamos pegar a vírgula e deslocar. Ou essa vírgula vai para a esquerda, ou ela vai para a direita. Ah, e aí, professor, se ela for para a esquerda e para a direita, o que isso vai alterar? Pessoal, vai alterar o sinal do expoente, tá bom? Você já sabe que quando o número era grande, o expoente era positivo, é porque a vírgula vai para a esquerda. E quando o número é pequeno, o expoente era negativo, porque a vírgula vai para a direita, tá bom? Então, uma dica importante é a vírgula andando para a esquerda aumenta positivo, e a vírgula andando para a direita diminui negativo. Então, nós podemos associar assim, esquerda aumenta, o expoente, direita diminui. E aí, o número de casas que a vírgula andar, o número de casas vai ser o valor do expoente, tudo bem? Então, o valor do expoente vai ser o número de casas que nós deslocarmos da vírgula. E o sinal do expoente vai depender se ela andou para a esquerda ou se ela andou para a direita. Vamos ver agora alguns exemplos. Pessoal, o exemplo número 1 é a carga elétrica elementar. O que é a carga elétrica elementar? É a menor carga de um próton ou de um elétron, tudo bem? Aí nós vamos olhar para o número, está aqui, ó, não tem base 10 ao lado. O que que nós fazemos? Nós vamos pegar esse número, tá bom? E colocar a base 10 do lado. Eu vou tirar aqui o sinal da unidade, que é Coulomb, e essa igualdade aqui. E aí, nós vamos agora acrescentar a base 10. Exatamente, então vai ficar 10 elevado a zero, o elemento neutro. E aí nós vamos pegar a vírgula. Nesse caso, como nós temos que colocar em notação científica, tem que estar entre 1 e 9. Nós vamos parar a vírgula entre 1 e o 6. Ah, professor, quantas casas nós andamos para a direita? Quantas casas nós andamos para a direita? Pessoal, nós andamos 19 casas, tá bom? Se você contar, nós andamos 19 casas. Por isso fica 1,6 vezes. Como nós andamos 19 casas para a direita, nós acrescentamos 19 negativo. 0 com menos 19. Ah, professor, então vai ficar 1,6, 10 elevado a 19. Tudo bem, pessoal? Vírgula para a direita, expoente negativo. Legal você saber esta ideia. Só uma observação, 1,6, 10 elevado a 19, Coulomb, tá bom? E o número de Avogadro, nós vamos ter que acrescentar o 10 elevado a zero, aqui ao lado, ó, e a vírgula que não está aparecendo, e sempre vai estar aqui, tá bom? E aí, professor, para onde eu vou andar com esta vírgula? Pessoal, esta vírgula nós vamos andar até ficar entre 1 e 9. Então, nós vamos andar até o 6, aqui, ó, 6 está entre 1 e 9. Então, como nós andamos a vírgula agora para a esquerda, professor, nós andamos agora a vírgula para a esquerda. Se andamos para a esquerda, agora o expoente vai ficar positivo, porque para a esquerda aumenta. O número é grande, tá bom, pessoal? O expoente tem que ficar positivo. Se o número é grande, o expoente tem que ser positivo. Então, nós andamos quantas casas? Pessoal, nós andamos 23 casas. Ah, se você contar, nós temos 20 zeros, mais 1, 2, 3. Então, vai ficar 6,022. Nós podemos deixar esse 0,22
10 elevado a 23. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o primeiro e o segundo exemplos, e vamos agora finalizar com os outros dois exemplos. Pessoal, o diâmetro do próton é 0,00001 metro aqui, tudo bem? Nós não estamos vendo a base 10, então nós vamos acrescentar. Então, eu vou apagar aqui só para facilitarmos acrescentar o 10 elevado a zero. Então, nós vamos acrescentar aqui a base 10, o elemento neutro, 10 elevado a zero. E aí nós vamos observar que nós vamos andar a vírgula para a direita. Por que para a direita? Porque nós temos que deixar o número entre 1 e 9. E o 1 está para cá, ó. Então, nós vamos andar para cá até aqui, ó, para que este número esteja entre 1 e 9, tudo bem? E aí, pessoal, nós andamos 15 casas para a direita. Então, como foi para a direita, nós vamos colocar negativo. Direita vai diminuir, porque é um número pequeno, ó, o expoente, devido que é um número pequeno, então vai ficar 1, nós podemos botar 1,0, tá bom? 10 elevado a menos 15. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a representação metros aqui, ó, do diâmetro do próton. E a distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Vamos transformar, então, para a base 10. Nós vamos acrescentar o 10 elevado a zero. Cadê a vírgula, professor? Ah, professor, está no final. Exatamente. E aí nós vamos pegar a vírgula e para onde? Parar no 15? Não, porque é maior que 9. Vamos parar entre 1 e 5. Observe que 1 está entre 1 e 9. Então, como nós andamos agora para a esquerda, então andar para a esquerda, agora o expoente vai ser, tá bom? Então será positivo o expoente. Então ficará 1,5. 10, andamos quantas casas aqui? 8 casas. Tudo bem? Então, vai ficar 1,5, 10 elevado a 8 quilômetros. Pessoal, espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.